Assista agora Momento Olímpico e logo depois Jornal da Globo. Tela quente. Oferecimento Soia. Toda comida pede um grande óleo. Quem leva o ouro no basquete masculino em Barcelona? Essa pergunta é uma barbada. Um país que em 12 participações venceu 9. Eu disse 9 vezes. Sim, os Estados Unidos. Seu currículo já seria um indicador de provável vitória com as novas determinações do Comitê Olímpico Internacional, virou covardia. O COI deixou a cargo de cada Federação Esportiva Internacional os critérios de participação. Resultado: sinal verde para os super craques da NBA. A hora e a vez do basquete milionário entrar nas quadras olímpicas. Aos adversários só resta uma palavra: socorro! Borboleta, picolé, microfone, antes de casar, Sara. Estas são algumas maneiras de tratar pequenos ferimentos. E este é Band-Aid, vem pronto para usar. Tenha Band-Aid sempre à mão. Band-Aid, a proteção descomplicada. Puma desafia você a praticar estes esportes. Momento Olímpico. Oferecimento Band-Aid Disney. Puma Disc. Cheque Ouro do Banco do Brasil. Coca-Cola. E Sadia. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal da Globo. Oferecimento United Airlines. Os seus amigos para Miami e Nova York. A Auto Latina e a General Motors anunciam um novo aumento no preço dos carros já a partir de amanhã. A Bolsa de Valores de São Paulo bate um recorde no meio dos feriados. O ônibus que caiu numa ribanceira no sul de Minas saiu da pista porque o motorista desmaiou ao volante. A gasolina sobe 500% em Moscou e os russos gastam uma semana de trabalho para encher o tanque. A superstar Madonna deixa Michael Jackson para trás e é agora a artista mais bem paga do mundo. E os gols desta noite pelo Campeonato Brasileiro. Esses são os destaques desta noite no Jornal da Globo. Vamos ver agora o resumo das principais notícias do dia. É de 230 mil cruzeiros a proposta para o novo salário mínimo que vai à votação no Congresso. O Ministério da Economia propõe também um reajuste de 80% para o funcionalismo público que será pago em 3 parcelas. Acaba em pancadaria e violência a operação da Polícia Militar para retirar os camelôs do centro de Recife. Quase 100 mil pessoas lotam o estádio de Wembley, em Londres, no super concerto em homenagem a Fred Mercury, o roqueiro que morreu de AIDS. Duas montadoras anunciam um novo preço dos carros.
A Auto Latina reajustou os modelos das linhas Volkswagen e Ford em 20,8%. E a General Motors também mexeu na tabela. O aumento médio foi de 18,5%. Os novos preços valem a partir desta terça-feira. O projeto que garante um salário mínimo de 230 mil cruzeiros vai ser enviado ao Congresso na quarta-feira. O projeto muda a atual legislação e fixa novas regras para a correção do mínimo. 230 mil cruzeiros é o mínimo. O valor exato depende do IRSM, Índice de Reajuste do Salário Mínimo, que passa a ser calculado pelo IBGE, de acordo com a cesta básica consumida por uma família com renda de até 2 salários mínimos. O índice do IBGE vai ser multiplicado por um fator que reflete a tendência da inflação. E aí, se a inflação baixar, o índice diminui. Se a inflação subir, o índice também sobe. O reajuste é de 4 em 4 meses. Mas se a inflação ficar em menos de 10% durante 2 meses seguidos, o governo pode esticar o prazo. O reajuste passa a ser semestral. Quem ganha até 3 salários mínimos vai ter antecipações bimestrais de pelo menos a metade da inflação. Para quem ganha acima de 3 salários mínimos, continua valendo a livre negociação. Essa foi uma decisão conjunta dos ministros do Trabalho, Previdência e Economia, depois de consultar os governadores. 230 mil cruzeiros é o limite para os estados. Foi o governo ao máximo que me pareceu seria compatível com as boas finanças estaduais. Com o novo salário mínimo, a folha de benefícios da Previdência Social vai saltar de 1 trilhão e 700 bilhões de cruzeiros para 4 trilhões de cruzeiros. O governo aposta no esforço de arrecadação para suportar esse aumento. Mas tudo ainda depende do Congresso Nacional. O projeto de lei chega aqui na quarta-feira. E o governo espera que até 1º de maio a proposta já tenha percorrido os caminhos necessários. São pelo menos 3 comissões, o plenário da Câmara e o plenário do Senado. O salário mínimo de 230 mil cruzeiros só vai aliviar o orçamento doméstico da família situada nessa faixa de renda lá no mês de junho, hein? De junho, porque o trabalhador do mínimo ainda vai ter de passar todo mês de maio com o salário de abril, que ainda é de 96 mil. E é bom lembrar que o mínimo de abril, calculado em dólar, é apenas metade do mínimo de janeiro. Ou seja, não dá para continuar congelando o salário mínimo por 4 meses, nem por 3. O mínimo só resiste a um congelamento de 4 meses quando a inflação não passa de 2% ao mês, 2%. Outro problema ainda não resolvido. A remuneração do trabalho no setor privado não pode continuar arrochada pela incapacidade do setor público, que não consegue pagar mínimo de $50 nos estados pobres e nas prefeituras ilhas. Então o negócio não é propriamente regionalizar o salário mínimo, que a Constituição até proíbe. O certo é estabelecer um mínimo para o setor público, um mínimo para o setor privado. É por aí que vamos fazer do salário mínimo uma questão técnica e não uma ficção política. O aumento de 80% para o funcionalismo civil e militar será pago a partir deste mês. O governo espera que o projeto seja votado em regime de urgência urgentíssima pelo Congresso. O reajuste que o governo está propondo é de 80% sobre o valor do salário em março. O aumento será pago em 3 parcelas. 30% serão incluídos no salário de abril, 25% no salário de maio e os outros 25% serão pagos no salário de junho. O segundo escalão do governo na área de Minas de Energia não sofrerá mudanças agora. A garantia é do ministro Pratini de Moraes, que vai dar um prazo para os diretores das empresas do setor. Alexandre Garcia. Não há planos para mudar o presidente da Petrobras, como não há planos para mudar presidentes de outras estatais vinculadas ao Ministério das Minas e Energia. Se houvessem esses planos, as primeiras a serem atingidas seriam as do setor de energia elétrica, que está deficitário e devendo muito. A estratégia do ministro Pratini de Moraes é a seguinte: não muda ninguém, desde que todos se enquadrem na política do governo federal de modernização, de privatização, de eficiência e de combate ao corporativismo. Quem não se enquadrar nisso será substituído. Deputados, senadores e governadores ganham um aliado poderoso em Brasília. O secretário de governo, Jorge Bornhausen, quer que todos sejam muito bem tratados e atendidos em seus pedidos. A ordem é garantir o apoio necessário aos projetos importantes. Para o ministro Jorge Bornhausen, o trabalho de articulação política começa no próprio governo. Ele visitou hoje 5 ministérios para discutir projetos e decisões que terão de passar depois pelo Congresso.
Entre os projetos mais polêmicos, ele tratou do novo salário mínimo e do reajuste para os servidores públicos civis e militares. Nós estamos conversando para poder colaborar com todos os ministros através da Secretaria de Governo. Na primeira reunião do novo ministério, o próprio presidente Collor pediu aos ministros que procurem manter um bom relacionamento com o Congresso. E o ministro Bornhausen, seguindo a orientação do presidente, fez algumas recomendações específicas. Ele pediu atenção especial para alguns detalhes que, segundo ele, podem melhorar o diálogo do governo com os deputados e senadores. Por exemplo, os pedidos de audiências de deputados, senadores e governadores devem ser atendidos no mesmo dia, de preferência pela manhã, para não coincidir com as sessões do Congresso. Sempre que convidados, os ministros devem comparecer ao Congresso, plenário ou comissões para prestar esclarecimentos. Os ministros devem manter os líderes informados sobre as viagens aos estados para assinar convênios ou inaugurar obras. A seguir, todo mundo corre para a Bolsa de Valores de São Paulo, que bate um recorde no meio dos feriados. O Exército Brasileiro deixa de ser um clube do Bolinha e abre um quartel para mulheres. Veja ainda, Madonna bota a mão numa fortuna e deixa Michael Jackson para trás. Durante séculos, a humanidade olhou para os céus por causa do extraordinário. Agora, isso é possível de novo. United Airlines. Venha voar para Miami e Nova York com a companhia que oferece a você um serviço extraordinário e conexões para mais de 200 cidades em todo o mundo. Venha voar pelos céus amigos da United Airlines. Olha aí, gente, o samba chegou e o pagode também. De paixão, não, 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 não. Agora estou sozinha precisando de você. Me leva, ó vento, me leva pra ela. Samba e pagode, o ritmo do ano inteiro, em discos, fitas e compact discs Som Livre. Amanhã é terça-feira. Já que não ganhamos na cena, o negócio é encarar a realidade. Dizem que a coisa tá preta. Mas com a informação certa, fica bem mais fácil ir em frente. Com a Gazeta Mercantil, você passa a entender a crise e ter como se defender dela. Invista em você. Gazeta Mercantil. O primeiro bom negócio do dia. O preço da assinatura não é nada comparado às oportunidades que você vai encontrar. Veio aqui pra tirar um olho, pra ver como é que Tereza vai aparecer, hein? A estreia de Tereza Batista na Casa de Veneranda. Estás mais linda do que alguém jamais poderia sonhar. Tereza Batista, amanhã, depois da Terça Nobre. Oferecimento Sharp, faz parte da sua vida. E Colgate Menta com Cálcio, mais forte contra cáries. O governo anuncia na quarta-feira o novo prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. A nova data vai sair depois da reunião do presidente Fernando Collor com o ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira. O atraso na distribuição dos formulários e das etiquetas de identificação vai obrigar o adiamento. O mais provável é que a data final para a entrega das declarações seja no dia 25 de maio. A Bolsa de São Paulo bate um recorde no meio dos feriados. Corretores e investidores interromperam a folga e negociaram no pregão de hoje 770 bilhões de cruzeiros. Um dia que normalmente seria até enforcado pelos corretores acabou sendo de muito trabalho. Por coincidência, hoje era dia de vencimento de opções, uma operação em que o comprador aposta no preço futuro dos papéis. Quem adivinhou que a Bolsa ia subir, ganhou muito. Foram tantos negócios que o recorde anterior caiu antes da hora do almoço. O mercado de opções, historicamente, tende a se concentrar em ações de uma única empresa. Essa tradição se manteve hoje aqui em São Paulo. Mais de 90% dos negócios foram feitos com ações de uma grande estatal brasileira, a Telebrás. Com a entrada do capital estrangeiro nas bolsas de valores, esse capital tem voltado principalmente para empresas que possam ser privatizadas. E Telebrás é uma destas. Um desmaio, uma tragédia. O motorista do ônibus que voou numa ribanceira no sul de Minas diz que derrapou na pista porque perdeu os sentidos. 3 pessoas morreram no acidente.
O ônibus da aviação Cometa saiu de Poços de Caldas em direção ao Rio de Janeiro com 30 passageiros. Na BR-459, entre as cidades de Ipuiuna e Pouso Alegre, o ônibus derrapou numa curva e caiu numa ribanceira de uma altura de 50 metros. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros chegaram logo ao local do acidente, mas foi preciso usar cordas para descer a ribanceira e chegar até o ônibus. Os feridos, muitos em estado grave, foram levados para hospitais de Pouso Alegre. As 3 pessoas que morreram no acidente já foram identificadas. Laís Saldanha Guimarães, de 70 anos, Leila Lessa Machado, de 56 e Adélia Moura Delache, de 76 anos. Até ontem era um verdadeiro clube do Bolinha, mas as mulheres acabaram com mais essa exclusividade masculina. A partir de agora, o Exército Brasileiro também abre as portas ao sexo frágil. A aula inaugural para a primeira turma feminina de tenentes foi hoje em Salvador. O Exército foi a última das Forças Armadas a admitir a presença da mulher em seus quadros. A porta de entrada foi o concurso da Escola de Administração do Exército em Salvador, a única do país. Até agora, 128 candidatos foram aprovados, 52 são mulheres. No momento da matrícula, o candidato passa de civil para primeiro-tenente. Os alunos têm 8 horas de aula por dia e recebem um salário mensal de cerca de 1 milhão de cruzeiros. As mulheres foram aprovadas em todas as áreas oferecidas pelo curso, como ciências contábeis, economia, enfermagem, magistério e estatística. Na Escola de Administração do Exército, as mulheres vão participar de todas as atividades destinadas aos homens, sem qualquer discriminação. Até as aulas de tiro e os exercícios físicos vão ser feitos na mesma turma que os homens. No Exército, as mulheres podem casar e ter filhos. A única restrição é que elas não podem engravidar durante o curso. Como é que o senhor vê essa grande participação das mulheres no concurso para entrar na Escola de Administração do Exército? Eu acho formidável. Demonstra o interesse da mulher brasileira em colaborar com o Exército, dando a sua contribuição, que é inegavelmente inestimável. A FUNAI pediu à Polícia Federal para retirar mais de 1.000 garimpeiros que invadiram a reserva Sararé dos índios Nambiquaras, no norte de Mato Grosso. A reserva é rica em ouro e a FUNAI teme que se transforme numa nova Serra Pelada. A FUNAI informou que a operação de retirada começa no dia 10 de maio. Em instantes, o dia em que a gasolina subiu 500% em Moscou. O contrato milionário que transformou Madonna na cantora mais bem paga do mundo. E você vai ver ainda, o mais famoso time de basquete do mundo precisa do erro do adversário para não ficar fora do campeonato. Crefisur, o banco de quem saiu do lugar comum. Já pensou? Você pode ser um dos profissionais do ano 91. Inscreva-se no mais importante prêmio da propaganda brasileira. Nada substitui o talento. Se você não sabe que negócio montar, leia Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Neste mês, as oportunidades de investimento no estado de Santa Catarina. E mais, as máquinas que se transformaram em bons negócios para pequenos empresários. O negócio de importação de carros, como evitar e prevenir o estresse. E como todo mês, as boas ideias para montar seu próprio negócio. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A revista para quem quer ganhar dinheiro. Só podia ser da Globo. Toda nudez será bem vestida. Tecidos Ferreira Guimarães. Hoje, você vai conhecer um lugar onde moças muito dedicadas recebem os homens com todo o carinho. A melhor casa suspeita do Texas. Burt Reynolds, Dolly Parton, Dom DeLuise, Sessão Comédia. Hoje, depois do Jornal da Globo. A oposição peruana sofre uma derrota na luta contra o golpe de Estado dado pelo presidente Alberto Fujimori.
O Departamento de Estado americano anunciou esta noite que continua reconhecendo o governo Fujimori e que não manterá contatos diplomáticos com o governo paralelo que está sendo criado amanhã sob a chefia do vice-presidente Máximo San Román. O vice-presidente peruano disse que Fujimori deveria renunciar se tivesse um mínimo de dignidade. Mas as pesquisas de opinião revelam um apoio maciço dos peruanos ao presidente golpista. As organizações dos Estados americanos também deplorou que o golpe de 5 de abril, mas não impôs nenhuma sanção ao Peru. O preço da gasolina aumenta 500% em apenas um dia em Moscou. Agora, para encher o tanque do carro, o moscovita vai ter que gastar o salário de uma semana de trabalho. Moscou deixou de ser o último paraíso russo do combustível barato. O governo disse que o reajuste foi apenas uma medida para equiparar os preços com os de outras cidades da Rússia. Desde janeiro, com a liberação dos preços, a maioria dos produtos teve reajustes de mais de 500%. Os Estados Unidos batem um recorde em violência. A criminalidade em 91 aumentou 7% em relação a 1990. Segundo o estudo do Departamento de Justiça americano, o número de mulheres estupradas aumentou 59%. Foram 70 mil casos de estupro a mais do que em 90. Manifestantes pró e contra o aborto se enfrentam nas ruas de Buffalo, nos Estados Unidos. De um lado da rua, os defensores do direito ao aborto. Do outro, centenas de pessoas rezavam contra o aborto. A polêmica aumenta. Daqui a 2 dias, a Suprema Corte dos Estados Unidos vai revisar a lei da Pensilvânia que restringe o direito da mulher de fazer o aborto. Durante as manifestações, as clínicas que fazem aborto funcionaram normalmente. A justiça americana decide amanhã se dar liberdade condicional a Charles Manson, o homem responsável pelo massacre de 7 pessoas na casa do diretor Roman Polanski em 69. Manson cumpre pena de prisão perpétua. Mas, segundo a Procuradoria, as chances dele conseguir a liberdade condicional são remotas. O estado americano da Califórnia autoriza a primeira execução na Câmara de Gás em 25 anos. Robert Harris não tem mais como escapar da morte. Daqui a menos de 1 hora ele vai ser executado. No sábado passado, uma juíza da Califórnia tinha proibido as execuções com gás letal, uma morte considerada cruel pela Associação de Defesa dos Direitos Humanos. Mas o Tribunal Federal americano negou o último recurso feito pela juíza que adiaria a execução de Robert Alton Harris. Daqui a 1 hora, Harris, de 39 anos, condenado por matar 2 jovens a 12 anos, vai ser executado. Vai ser a primeira execução na Câmara de Gás dos últimos 25 anos na Califórnia. A decisão dividiu a opinião pública, mas a mãe e a irmã de uma das vítimas disseram que vão assistir à execução de Harris. E agora há pouco, a justiça americana voltou atrás e resolveu suspender temporariamente a execução de Robert Harris. O tribunal resolveu examinar os argumentos da União Americana de Liberdades Civis, que demonstram que a morte na câmara de gás é um castigo cruel. A agonia dura aproximadamente 20 minutos. 5 brasileiros que moram na Líbia deixaram o país 6 dias depois do início do embargo aéreo ao território líbio. Todos trabalhavam na empresa aérea Libyan Airlines. Atualmente, 52 brasileiros vivem na Líbia. Os funcionários da Embaixada Brasileira em Trípoli também vão sair do país, mas estão à espera do visto para abandonarem a Líbia. As sanções contra a Líbia são uma resposta à recusa de Muammar Gaddafi de entregar à Justiça Internacional os 2 agentes líbios, acusados de explodir um avião da Panam há 4 anos. 270 pessoas morreram nesse atentado. Há 2 anos, a NASA dava a partida para o voo mais ousado do olhar humano pelo universo. O telescópio Hubble, a cada dia que passa, revela fronteiras cada vez mais espetaculares do conhecimento. Apesar do pequeno defeito na lente, o Hubble consegue enxergar maravilhas do espaço. A miopia do Hubble não impede que ele continue enxergando melhor do que qualquer telescópio terrestre. Outra vantagem do Hubble é a capacidade de enxergar a luz ultravioleta. Os telescópios da Terra não conseguem ver essa luz devido à camada de ozônio, que elimina a luz ultravioleta. Por isso, o Hubble se torna testemunha de fenômenos espetaculares do universo, como o buraco negro. Com a observação da galáxia M87 pelo Hubble, cientistas confirmam que os buracos negros podem ser os centros das grandes galáxias.
Eles atuam como um redemoinho, sugando tudo para o centro. Em dezembro de 1993, a NASA vai enviar uma missão para o Hubble. A ideia é a de consertar as lentes e corrigir de vez a miopia do mais sofisticado telescópio já criado pelo homem. A mega sex star Madonna assina um contrato milionário e se torna a cantora mais bem paga do mundo. A polêmica Material Girl é agora a mulher de 60 milhões de dólares. O contrato firmado com a Time Warner deixa até Michael Jackson no chinelo e bate um novo recorde. Madonna vai ter o salário mais alto do show business. Em cada disco, ela vai faturar 5 milhões de dólares, além de um novo contrato que também vai garantir milhões pelas regravações de suas antigas músicas. Mas Madonna continua a mesma. A mulher mais bem paga do mundo diz que apesar da nova fortuna de mais de 120 trilhões de cruzeiros, seus maiores prazeres continuam sendo os homens e a vida. Men. Life. What are you gonna do? Talk to me. Tell me your dreams. Veja a seguir os gols do Campeonato Brasileiro. E a cesta errada que salvou do fracasso o time de basquete mais famoso do mundo. Homem que veste esse uniforme precisa ser forte. Rio Forte. Segurança de valor. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais. O sonho do Tiradentes permanece vivo e eterno em nosso desejo de liberdade e justiça. No bicentenário do seu martírio, nossa homenagem é refletir sobre sua esperança. Se todos quisermos, poderemos fazer deste país uma grande nação. Homenagem da Rede Globo. Mundial de Fórmula 1. Na Globo, você acompanha todas as provas ao vivo. Próximo desafio: Grande Prêmio da Espanha. Domingo, dia 3, 9 da manhã. Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Brahma Chopp. Na Fórmula 1, fique com a número 1. Nike, a vida na sua melhor forma. Fiat, você já está no tempo de Tempra. Hugo, toda a emoção do mundo em suas mãos. E chocolates Nestlé. A canoagem brasileira terá 3 gaúchos nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Gustavo Selbach e Marlon Grings competirão no caiaque. A definição na canoa foi hoje. O último dia da seletiva foi decisivo para 2 canoístas. Leonardo Selbach, de 20 anos, e Roger Eckard, de 16. Dentro da água a disputa é grande, afinal vale uma vaga para as Olimpíadas. Mas fora dela os dois se dão muito bem. O Roger Eckard e Leonardo Selbach. Na primeira tentativa para saber quem vai ficar com a vaga de canoa, o Roger fez 3 minutos e 5 segundos. O Leonardo, 3 minutos e 58 segundos. Leonardo Selbach conseguiu baixar o tempo. Ele fez os 400 metros da pista em 2 minutos e 57 segundos.
e ficou com a terceira e última vaga na equipe brasileira que vai às Olimpíadas. Depois, no melhor estilo alemão, comemorou a classificação junto com o irmão Gustavo e o amigo Marlon Grins, os dois que garantiram as vagas por antecipação. Depois de 2.214 jogos, o basquete profissional americano chega à segunda fase, a fase dos playoffs. 16 equipes estão nessa fase, entre elas a mais famosa do mundo, o Los Angeles Lakers, o time onde Magic Johnson jogou até novembro passado. O time sofreu, mas se classificou e apenas no último jogo. Prorrogação, o Lakers de amarelo no ataque. Terry Teagle marca, Lakers 103, Clippers 101. O Clippers de vermelho dá o troco com Danny Manning, Clippers 2 pontos na frente. O Clippers em desvantagem ameaça e Larry Brown muda tudo. A vantagem é de novo do Clippers, agora de 1 ponto. Desespero no Lakers. A bola está com o armador Saidali Fred, que arrisca faltando 5 segundos. Sexta, Lakers 109, Clippers 108. Festa do time amarelo. Mas o Clippers ainda tenta com Doc Rivers e erra o lançamento. O Lakers consegue a mais dramática de suas classificações, 109-108. Morre no circuito de Truxton, Inglaterra, o piloto de Fórmula 3, Marcel Albers. Holandês de nascimento, Albers sofreu um acidente durante a terceira etapa do campeonato inglês da categoria. Não resistiu aos ferimentos e morreu aos 25 anos. A prova foi interrompida com a vitória do brasileiro Gil de Ferran. 2 jogos e 4 gols agora à noite pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Sport Recife. O Atlético começa melhor e logo no início do jogo, Carlinhos cruza, Negrini cabeceia e a bola bate nas 2 traves. Na volta, Reinaldo marca. Atlético 1-0. O Sport reage e 4 minutos depois, Franklin empata, cobrando falta. A bola desvia na barreira e engana o goleiro Gilmar. Atlético Paranaense 1, Sport Recife também 1, placar final. Em Recife jogaram Náutico e Santos. No segundo tempo, Guga toca de cabeça e Paulinho faz um belo gol. Santos 1, Náutico 0. Contra-ataque do Santos. Paulinho passa para João Paulo e recebe na entrada da área. Ele dribla o goleiro e define o placar. Santos 2, Náutico 0. Faltam 5 rodadas para terminar a fase de classificação e o campeonato está cada vez mais embolado. Exceção feita a Vasco e Botafogo, que estão tranquilos, e ao Bragantino, que está meio tranquilo, tem 9 clubes brigando na faixa entre os 14 e os 18 pontos no momento. São 9 times lutando por 5 vagas, numa luta equilibradíssima. O Santos assumiu a 5ª colocação, passando o Corinthians, e pega o Botafogo no domingo que vem, um jogo que o bom senso determina seja realizado no Maracanã e não em Caio Martins, como está marcado. Hoje estariam classificados os seguintes clubes: Vasco, Botafogo, Bragantino, Internacional, Santos, Corinthians, Flamengo e Guarani. Mas o Cruzeiro, que tem um jogo a menos, está junto com o Guarani. Azar do Cruzeiro, que este jogo a menos é exatamente contra o Vasco de Bebeto. Hoje foi um dia muito especial para o ex-campeão de boxe Mike Tyson. Ele deixou de lado a faxina na cadeia, onde cumpre pena por estupro, para receber a visita da namorada. Os funcionários do presídio tomaram alguns cuidados para o encontro. Os dois foram colocados numa sala especial para não provocar euforia entre os outros presos. A porta da sala ficou aberta. Durante o encontro, nenhuma norma do presídio foi violada. A visita foi recatada, apesar de um dos detentos garantir que viu a moça toda sobre Tyson. O musculoso e ousado lutador e sua namorada Ângela só puderam trocar um beijo e um abraço. O porta-voz da penitenciária foi firme. Se os 2 pombinhos tivessem ido mais longe do que um simples beijo, a visita teria sido encerrada. O Jornal da Globo termina aqui. Tenha uma boa noite. Boa noite. Rede Globo Rio, amanhã, 7h30. Bom dia, Rio. Jornal da Globo. Oferecimento United Airlines. Os seus amigos para Miami e Nova York.